Olá, vamos à nossa conversa desta segunda-feira, dia 1º de junho. Hoje é dia da imprensa. A imprensa que está numa encruzilhada, né? Não sabe bem o que fazer diante da concorrência das redes sociais, às vezes apoia a censura, né? Não sabe que se houver desrespeito à liberdade de expressão, à liberdade de opinião, todo mundo vai ser atingido, né? Pega a rede social, vai pegar os outros também. Bom, vamos à nossa conversa de hoje. Aí, corrigindo o que eu disse ontem, né, estamos chegando perto de 1.500.000 inscritos, e não 2.500.000, estou sendo muito apressado, né? E não esqueça, ao final, de dar o seu like ou o seu dislike. Então, o presidente Bolsonaro, hoje de manhã, fez um apelo aos seus apoiadores que não façam a rotineira manifestação de domingo, que está cada vez maior, né, cada vez mais animada, né? Ele tem ido lá porque não vai deixar as pessoas sozinhas, sai do Alvorada, vai para lá, dessa vez deu uma volta de helicóptero, depois pediu um cavalo emprestado para a PM e fez o último trecho a cavalo, né? E, claro, surgiu a crítica que ele estava montando sem capacete, né? E, bom, inclusive falando em galope, em nenhum momento houve galope, né? Mas, enfim, o presidente pediu calma. Por quê? Porque houve confronto no domingo, né, em vários lugares. Manifestações em Porto Alegre foram impedidas por pessoas violentas, né, ameaçando, batendo nos carros, né, com máscara, com preto. Né, lá em São Paulo também houve uma facada, né, torcidas organizadas, imagina só, né? E tem muita gente que acreditou que isso fosse democrático, né? A maior ironia, pessoas com todas as características do fascismo, né, inclusive a roupa preta, né, camicia nera, que era do Mussolini, mas fazendo o punho fechado do outro lado, do outro extremo, né, da extrema esquerda. No Rio de Janeiro, eu vi imagens de agressões a socos e pontapés contra manifestantes por estar de camisa amarela, né? Agora, chamar essa gente violenta de democrático, aí sinto muito, isso é fake news. Mas então, o presidente pediu para evitar a manifestação do próximo domingo, porque eles disseram que iriam se manifestar no próximo domingo, viriam a Brasília, etc., né? Não é a mesma espontaneidade, né, das pessoas que saem de casa para se manifestar, para apoiar o presidente em que votaram. Mas, enfim, talvez seja esse o objetivo desse pessoal de preto, para tirar das ruas as manifestações pró-Bolsonaro. Pode ser isso. Mas, enfim, o general Heleno, respondendo a um certo capitão Durval, disse, eu anotei aqui algumas coisas, pediu juízo, prudência, democracia, independência entre poderes, não adotar posturas radicais. O presidente não quer radicalismo entre seus seguidores. Prudência, repetiu o general Heleno, que é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional que está preocupado com isso. Esse capitão parece que pegou uma foto em que ele estava ao lado do general Heleno, quando era candidato, e está fazendo manifestações como se fosse o pensamento do general Heleno. Ele deixou bem claro, não é meu amigo e não penso como ele, né? Discordo do que ele pensa. Bom, uma outra questão, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, fez duas manifestações aí importantes. Uma, ele disse que nenhuma vez o presidente da República contrariou ordens do Supremo, deixou de cumprir ordens do Supremo, nenhuma vez, né? E depois tem uma outra questão que foi agora para a Justiça Eleitoral. O ministro Barroso chegou lá e tirou da gaveta algo que estava lá parado. Era um pedido, né, eu acho que eu já mencionei aqui, do Boulos e da Marina, que foram candidatos derrotados, de cassação
do registro da candidatura de Bolsonaro e Moro, né? É uma volta ao passado. As pessoas já foram eleitas por 58 milhões de votos, significaria caçar quase 58 milhões de brasileiros no seu direito de escolher, né? Ainda mais que o parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo. Mas, enfim, vão pesquisar isso, né? E provavelmente esse inquérito aí das fake news, que não tem finalidade, não tem prazo, né? Que vai ser puxado para lá, para ver se encontra alguma coisa lá no passado, né? Porque não para, né? É o capacete que estava montando, está sem capacete, se não foi você, é aquela fábula, né? Se não foi você, foi o seu avô, rio acima, que está sujando o rio, né? Essas coisas. Não vai parar nunca, não vai parar nunca. Mas a outra coisa que Gilmar Mendes disse a respeito desse processo na Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral certamente vai respeitar a vontade do povo, né? Como respeitou num exame lá da candidatura Dilma e Temer, né, que estava cheio de prova e mesmo assim não houve, não era prático, né? Já tinham sido eleitos, não era prático mexer nisso. Bom, mas aí, gente, está se falando muito, né, aquela preocupação da desarmonia entre poder judiciário e poder executivo, né? Essa desarmonia, tem muita gente que se engana pensando que há desarmonia entre o Congresso e o Poder Executivo, e não há, né? Não estão acostumados com debate político, isso é debate político, né? Já no Supremo não, parece que é uma implicância, né? Já uma briga de egos aí. Então eu queria ler para vocês, porque hoje eu vi que houve uma troca de ideias entre o Procurador-Geral da República e o presidente Fábio Jorge, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, né? Os integrantes do Ministério Público, pedindo, né, que parem com essa briga entre dois poderes importantes. E veja só a esperança, né, porque tem gente que fala do 142, intervenção militar democrática, não sei o quê. Não, olha, eu recomendo, em vez de 142, o 127. Dê uma olhada no 127. Artigo 127 da Constituição. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, vírgula, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Ministério Público. São milhares de integrantes do Ministério Público por esse país. E uma outra coisa, eu comecei lá atrás falando de manifestações, presidente evitando que seus simpatizantes, ele não tem nada a ver com as manifestações, são espontâneas, né? Tem até uma aí que estou com o pé atrás, né, sobre os objetivos, né, mas ainda estou examinando para poder contar para vocês. Mas veja só, a linha 16 do parágrafo 5º da Constituição, que são os direitos e garantias individuais, a linha 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Será que mencionaram isso? Foi fake news por omissão? Está aqui escrito na Constituição, está bem claro. Não pode haver duas manifestações no mesmo lugar, uma contra a outra, né? Inclusive, a paz social exige isso. E, por fim, queria contar para vocês que estão aí nas redes sociais que nesta terça-feira o Senado deve votar um projeto
todo mundo fica com medo, né? É um projeto que diz respeito às redes sociais. Já mudaram algumas coisas que não respeitavam a liberdade de opinião, liberdade de manifestação, liberdade de expressão, que isso está garantido pela Constituição, né? O que eles dizem é que esse projeto de lei visa a eliminar robôs, né? A eliminar perfis falsos, né? E a fazer com que os provedores, os administradores das plataformas, quando bloqueiam alguém ou quando tiram alguma coisa, tem que ser transparente, explicar por que fontes chegaram à conclusão de que aquilo é mentiroso, né? E previamente comunicar a quem postou, né? E poder identificar também, no caso de injúria, calúnia, difamação, essas coisas, né? Vamos ver como é que vai ser votado. Isso aí esse é o projeto, né? Vamos ver o que passa pelo Senado e depois ainda vai lá para a Câmara. Por hoje é isso. De Brasília, Alexandre Garcia.